Jeremias 34, que diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e dize: assim diz o Senhor: eis que eu trago esta cidade nas mãos, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimar. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram aos teus pais, que como reis te precederam, e te plantearão, dizendo: ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Ameaças de Deus por causa da escravidão. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse fogo livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, despediram fogo, cada um a seu irmão, a seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido fogo, e os sujeitaram os servos e os servos. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido, e a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás fogo. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. E tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, vou fazendo voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinham despedido forros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para apregoares a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos aprego a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes perante eles, pelo meio passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra,
os quais passaram por meio das porções de bezerro. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais. A Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e a cidade de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Vamos orar, queridos irmãos. Pai amado, te bendizemos e pedimos tua bênção para a nossa vida. O Senhor fala ao nosso coração, nesse texto da tua palavra. Pedimos assim tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando vamos olhar para a palavra de Deus, todo pregador, todo pastor, todo evangelista, todo irmão, irmã, missionário, quando vai pregar, sempre tem diante de si qual texto pregar. O que escolher? Quando pensamos em Jeremias, nós estamos em alguns textos interessantes. O chamado de Jeremias nos atinge, na verdade, e outros textos assim belos e interessantes. Mas há muitas preciosidades bíblicas, queridos irmãos e irmãs, que são deixadas de lado. Textos que a gente, se leu, não lembra. E às vezes, quando lembra que leu, costuma até dizer, eu li, mas não entendi. E esse texto de Jeremias 34 é um desses textos que a gente, se não tomar cuidado, lê, passa para frente e deixa preciosidades, alertas de Deus. Esse texto, Jeremias 34, fala de uma coisa que não é comum ouvirmos: o falso arrependimento. Ou o arrependimento verdadeiro por ter feito a coisa certa. Os resultados ou de um falso arrependimento, ou o arrependimento sincero por ter feito a coisa certa. O fato é, irmãos, que o normal é que alguém se arrependa de fazer o quê? De fazer o mal. O que aconteceria se uma pessoa, ou mesmo uma cidade inteira, se arrependesse de ter feito o bem? De fazer o que é certo? E precisamos nos confrontar com uma pergunta séria. Somos fiéis apenas quando há pressão para sermos fiéis? Ou o nosso coração só faz o que é certo nesses momentos, mas quando o cerco se levanta, quando a pressão vai embora, a gente deixa de ser fiel? E é exatamente isso que vemos aqui em Jeremias 34. O rei Nabucodonosor, na Babilônia, cercou Jerusalém. No versículo 1 e 2 vai dizer que ele cercou, e a Babilônia já tinha conquistado vários povos, e quando eles vieram para conquistar Jerusalém, vieram os caldeus e outros exércitos que estavam debaixo de Nabucodonosor. Foram várias nações cercando Judá e cercando mais especificamente Jerusalém. O rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, uma das últimas cidades de Judá que ainda resistiam ao seu ataque. O exército dos caldeus cercou a cidade nos anos 588, 587, 586 a.C., 2 anos e pouquinho, quase 3. Foi um período terrível para a cidade de Jerusalém e para todo o reino, que na verdade estava recebendo de Deus o quê? Castigo por causa dos seus pecados. Versículo 2. Assim diz o Senhor:
eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Nada vai escapar. Você, rei, vai ser preso. Por quê? Porque Judá, porque o reino de Judá e a cidade de Jerusalém tinham pecado contra o Senhor. O rei Zedequias foi avisado pelo profeta Jeremias que a cidade seria queimada e ele mesmo seria entregue como rei na mão de Nabucodonosor. Não morreria a espada. Versículo 4, 5, vai dizer aí, olha, Deus está dizendo para você, rei Zedequias, a cidade vai ser tomada, vão botar fogo em tudo, mas você não vai morrer, mas você vai ser levado ao cativo. Você vai ver o rei Nabucodonosor assim, ó, passa. Você não vai morrer de espada. Nos versículos, então, fechando aí de 1 a 7, vemos que o destino de todos, grandes e pequenos, é determinado por Deus. Toda maldade, irmãos, por todo bem, Deus vê. E cada um recebe do eterno Deus o que seus atos merecem. Provérbios 11, 21 diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O mal não fica sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Então, nesse início, nessa introdução, nós vemos nesse texto Deus mandando o profeta Jeremias falar para o rei Zedequias, falar para Jerusalém, que eles serão destruídos, que eles serão vencidos, que eles terão as portas e as casas queimadas, porque pecaram, porque erraram contra Deus. Mas aqui entra um falso arrependimento. Como eu disse, nosso assunto é os resultados do falso arrependimento. E o que é que levou o povo de Jerusalém a se arrepender de fazer o bem, quando deveriam se arrepender de fazer o mal? E foi determinação divina, como nós vimos, o cerco e a derrota de Jerusalém. Pois o povo se afastou de Deus, cometendo os mesmos pecados que o povo de Canaã tinha cometido. Lembram? Por que Deus expulsou as nações de Canaã? Idolatria, queimavam seus filhos a demônios, eram escandalosamente sem amor ao próximo, e Israel, quando foi levado para Canaã, deveria ser uma nação diferente, mas Israel, a nação de Judá também, ela se tornou uma nação que imitava as outras nações, pecando contra Deus. Os versículos 8 e 9, você pode dar uma olhadinha aí, nesses versículos, nós ficamos sabendo que durante o cerco dos caldeus, provavelmente numa última tentativa de comover o coração de Deus, de melhorar a situação, o rei Zedequias chama o povo de Jerusalém para fazer uma aliança com Deus, para apregoar liberdade aos judeus que eram escravos de outros judeus. Olha os versículos 8 e 9. A palavra do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar o quê? A liberdade. Cada um expedisse fogo livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. O rei Zedequias chama o povo para entrar em aliança com Deus, para apregoar a liberdade. O que ele falou? Olha, aqui tem muitos hebreus que são escravos de outros hebreus. E já estamos sendo cercados. Quem sabe, se a gente libertar esse povo, se a gente libertar os nossos irmãos, quem sabe Deus vai ter misericórdia de nós. Deus vai
tirar essas nações da nossa frente. Deus vai nos salvar. Mas essa aliança, irmãos, preste bem atenção, não era um ato de bondade, não era um ato de altruísmo comunitário. Vamos libertar os escravos judeus. Essa regra estava na lei de Deus, eles não estavam obedecendo. Êxodo 21, 1 e 2 vai dizer assim lá na lei: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá o quê? Fogo, livre, e sairá o quê? De graça. Um judeu poderia ter um outro judeu escravo por dívida, por uma razão lá, podia. Mas só podia ser escravo por quanto tempo, irmão? 6 anos. Não importa o tamanho da dívida, depois de 6 anos, esse escravo hebreu ele era libertado. Sem ter que pagar nada para o Senhor, sem dívida para pagar ou qualquer pena para cumprir. Qual era o problema aqui em Jerusalém? Passava 6 anos, passava 7, passava 10, passava 15. E aquele que tinha força, aquele que tinha poder, continuava tendo o seu irmão hebreu, uma sua irmã hebreia, servo, serva, escravo, escrava na sua casa. Talvez o rei Zedequias olhou para aquela cena e pensou assim: meu Deus, o que nós vamos fazer para Nabucodonosor não nos vencer? Ele tem uma ideia: vamos libertar nossos irmãos, vamos fazer aliança com Deus e libertar esses escravos. Bonito, né? Claro que fazer um compromisso pessoal de obedecer a Deus é sempre uma atitude positiva, pois a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se era para no 6º ano libertar o escravo hebreu, e essa era a vontade de Deus, cumprir essa vontade era uma coisa boa. Os líderes do povo aceitaram fazer aliança e libertar os seus servos. Olha o versículo 10. Todos os príncipes, os líderes, e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, despedindo fogo livre, cada um o seu servo, cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Imagina alguém que já era para ter sido livre há 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Imagina a alegria, imagina a satisfação. Mas, infelizmente, essa aliança com Deus e essa libertação dos irmãos hebreus que eram escravos, ela não foi feita de coração. Não foi algo que saiu de um coração contrito, rendido, convertido. Essa aliança e esse acordo para libertar os judeus aqui não foi feito de coração. Como o Caio falou no início, vamos adorar no Espírito em verdade. Essa obediência não foi feita nem no Espírito de Deus e nem na verdade de Deus. O versículo 11 começa e diz assim: mas depois se arrependeram. De quê? De pecar? De adorar falsos deuses? Se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido fogos e os sujeitaram por servos e por servos. O versículo 11 mostra que houve um arrependimento contrário. Errado. Se arrependeram de fazer o bem e voltaram atrás na decisão de libertar seus irmãos judeus, suas irmãs judias. Percebe? Um arrependimento
falso de ter esses irmãos escravos há muito tempo, e agora o arrependimento sincero de ter feito a coisa certa. E o que levou esse povo a quebrar a aliança, de acabar de fazer um acordo com Deus, Deus agora vai libertar nossos irmãos. Por que eles fizeram isso? Quais as razões que levou esse povo a quebrar essa aliança que acabaram de fazer? O que é que levou esse povo a trazer de volta esses servos escravos? Jeremias 37, versículo 5, vai dizer assim: o exército de Faraó saíram do Egito, e quando os caldeus que sitiaram Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Quando Israel, quando Jerusalém, quando os judeus estão libertando os seus irmãos, numa aliança que nós vamos ver que é feita no tempo de Deus. Nesse meio tempo, o Faraó e o exército do Egito, ele sai do Egito e vem para a Judéia, e vem em caminho a Jerusalém. Tudo indica que o Faraó também queria conquistar Judá. Quando o Egito sai lá por ordem de Faraó para a Judéia, o que Nabucodonosor viu? O Egito vem aí. O que nós vamos fazer? Certo, está vindo exército contra nós, vamos deixar a cidade aqui, a cidade não vai ser outro lugar, vamos enfrentar o Egito. E aí, Nabucodonosor levanta acampamento com o seu exército e parte para se encontrar com o Egito, com o exército do Faraó, no meio do caminho. Quando os judeus olham da cidade, os caldeus estão indo embora, o que eles pensaram? Estamos livres, não tem problema. E os nossos escravos? Manda voltar tudo. Percebe? Um falso livramento. Porque Jeremias 37,5 mostra que o exército do Egito saiu para enfrentar Nabucodonosor. É possível que tanto os caldeus, como eu falei, quanto os egípcios estivessem disputando e querendo conquistar a Judéia. Muitos judeus esperavam o livramento vindo do Egito. Você vai ver Jeremias 24, tinha gente lá orando e pedindo ajuda para o Egito, não para Deus. Quando o exército de Faraó apareceu, os caldeus que sitiaram Jerusalém levantaram cerco e partiram para enfrentar o Egito. Nesse meio tempo, os judeus se arrependem de libertar seus irmãos e os trazem de volta para serem escravos. Eles imaginaram que estavam livres dos caldeus e não precisavam mais cumprir a aliança. Estamos livres de Nabucodonosor, estamos livres dos caldeus. Vamos fazer o que agora? É a aliança que fizemos com Deus. Joga-se fora. Traz de volta esses escravos. Porém, esse livramento que eles imaginavam que estava acontecendo com os caldeus era um livramento temporário. Sabe por quê? O exército de Nabucodonosor enfrenta o exército do Egito. Chuta quem é que ganha? Os caldeus. Nabucodonosor. E a história vai dizer que ele não apenas vence o faraó, ele vence e ele absorve o exército do Egito. E eles voltam para Jerusalém, um exército maior e mais poderoso do que algumas semanas antes tinham deixado Jerusalém. Aquele livramento que os judeus olharam, os caldeus foram embora, era um livramento falso, temporário, enganoso. Porque o livramento não viria do Egito, e sim, sempre vem de Deus.
Eles quebraram a aliança e voltaram com os escravos para dentro de casa, porque eles confiaram num livramento falso. Uma segunda coisa, por que eles quebraram a aliança? É por causa da maldade. Quem é mau, irmãos e irmãs, se arrepende de fazer o quê? O bem. Este é o principal motivo desse arrependimento distorcido. Eles que por um momento experimentaram a liberdade dos caldeus, deveriam entender exatamente o valor do quê? Da liberdade. Não estamos mais cercados, não há pressão, não há aperto. A comida pode entrar na cidade, os vendedores podem entrar na cidade, nós podemos sair. Era um alívio, era uma folga, era um refrigério. Mas os judeus aqui, que eram bons escravos, em vez de eles entenderem essa liberdade e estender a liberdade para os outros judeus, por maldade, eles quebraram a aliança e fizeram os irmãos escravos voltarem todos para serem servos. A momentânea folga revelou que a aliança que eles fizeram com Deus não era de coração, mas era interesseira, era pecaminosa. Deus, porém, vê isso e retribui o pecado cometido. O que nos levou, irmãos, a quebrar a aliança? Um falso livramento. E depois, a maldade. Mas eu disse lá no início que o nosso assunto são os resultados do falso arrependimento. E aqui eu quero destacar dos versículos 12 até o versículo 22, os resultados do falso arrependimento, para a gente pensar assim, encerrar nossa assunto. Primeiro resultado do falso arrependimento nesse texto é a profanação do nome de Deus. Versículo 15 e 16. Não há muito tempo, havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo, e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinham despedido povos, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. O resultado primeiro do falso arrependimento é a profanação, é o envergonhamento do nome de Deus, é a ofensa a Deus. A pessoa má, a pessoa que ama o pecado, ela não se importa com a santidade de Deus, ou ela não se importa com o bem do próximo. Como o arrependimento foi falso, não se importaram em quebrar a palavra dada. E diz o versículo 16: mudastes, porém, diz o Senhor, e profanastes o meu nome. Os sonhos de liberdade daqueles escravos foram frustrados pelos seus próprios compatriotas. Imagina a dor e a raiva de quem já estava no caminho para casa. Estou indo para casa, livre, quem sabe voltar para os meus filhos, voltar para o meu marido, voltar para a minha esposa, voltar para os meus pais. Havia todo um contexto sobre servidão da lei de Moisés, a gente não vai estudar nessa noite isso, mas imagine que estou livre, voltando para casa, aquela liberdade, o vento no rosto, o corpo cheio de adrenalina, quem sabe correndo para voltar para casa. Mas eles são obrigados a voltar. Escravos há tanto tempo não tinham força para resistir. E se esse povo já era tão maldoso, provavelmente libertar esses escravos sem dar dinheiro, sem dar condição. O falso arrependimento, ele não só profana o nome de Deus, mas o falso arrependimento, ele leva as pessoas a fazerem o próximo sofrer.
um segundo resultado do falso arrependimento aqui é que Israel sofre com o mal. Versículo 17 a 20, você pode ver aí, olha a sentença de Deus contra Israel de novo. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes para perdoar a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou o quê? A liberdade, diz o Senhor, mas para a espada, para a peste e para a fome. Vocês querem ser livres? Então tudo bem. Vou dar liberdade para vocês, para a peste pegar vocês, para a fome pegar vocês, para a espada pegar vocês. Eu não vou segurar a peste, eu não vou segurar a fome, eu não vou segurar a espada. Vocês estão livres para caírem diante dessas maldições. Diz no finalzinho do 17, farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das suas porções. E os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregaram os reis nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais. Se você se lembrar de Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus fala assim com Abraão: Abraão, toma para mim os animais. E Abraão pega os animais, mata os animais, parte os animais no meio e coloca as duas metades, uma na frente da outra, de alguns animais. Você pode ver isso lá em Gênesis 15. Era uma aliança. Na antiguidade, no Oriente Médio Antigo, quando alguém ia fazer algum acordo, algum contrato com o outro, pegava o seu animal, dividia ele, cada um ficava de um lado, assim, no animal, e eles então faziam uma aliança que era de palavra, dizer assim, por exemplo, eu vou comprar um terreno de você e vou te dar lá, sei lá, tantas peças de prata, de ouro que seja. Então, uma pessoa dizia assim, eu vou comprar essa terra de você, eu vou pagar X. E aí ele andava no meio daquelas partes. Daí ele dizia, e se eu não pagar a você, eu quero ser amaldiçoado e partido, como esses pedaços foram partidos aqui na nossa frente. E ele fazia tipo 8 deitado, ou, para quem gosta de símbolo do infinito, que é. E o outro lado, então, o outro dizia a mesma coisa. Quando você me pagar, eu vou te passar a terra. E se eu não te passar a terra, eu quero ser partido, morto, como esse animal foi partido aqui na nossa frente. Se você olhar Gênesis 15, Deus manda Abraão dividir os pedaços do animal. Mas Abraão não passa. Deus passa 2 vezes para entrar em aliança com Abraão. Deus passa uma vez por si, e depois um outro símbolo de fogo passa por Abraão. Porque na nossa aliança com Deus, a gente cumpre a aliança? Não. E se não cumpre, o que acontece? É parte do meio. Jesus é o nosso representante na aliança. Porque ele é fiel até o fim. E porque eu fui infiel, o corpo dele foi partido lá na cruz. Mas Jesus é fiel. E o texto vai dizer então isso: vocês estarão livres para a peste, para a espada, para a fome, porque vocês fizeram uma aliança com os animais na frente do templo. Vocês fizeram aliança comigo, de que vocês iriam libertar o seu irmão. Mas vocês viram os caldeus saindo, fizeram os irmãos voltar escravos. Vocês vão sofrer.
sofrer. Porque o falso arrependimento, irmão, traz sofrimento. E por fim, o falso arrependimento traz a derrota definitiva nas mãos do inimigo. Versículo 20 a 22. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e aos seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, para que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e a cidade de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nela. Quando o exército da Babilônia parte para se encontrar com o Egito, os judeus pensam: estamos livres, o inimigo não vai vencer, traz os escravos de volta. E Deus fala assim: vou trazer os caldeus de novo, vou trazer a Babilônia de novo, vou trazer a Nabucodonosor de novo. E até você, Zedequias, os príncipes que antes eu falei que não ia morrer, agora você não morre. O falso arrependimento traz derrota para quem se arrepende falsamente, ou se arrepende de fazer o que é certo. Perderam a guerra, o rei foi humilhado, a terra ficaria vazia e ficou vazia. A sorte do rei mudou, por causa de um acordo interesseiro, uma aliança interesseira que foi quebrada. A cidade foi queimada e o melhor da terra foi levado para a Babilônia no ano 586 a.C. As músicas, as festas, as danças, os banquetes, acabou tudo. E o motivo? O motivo é que voltaram atrás no bom caminho da obediência, voltaram atrás no cuidado para com o próximo. Se arrependeram de fazer a coisa certa. Olha que loucura que é o pecado. Se arrependeram de fazer a coisa. Eu quero, irmãos, concluir e aplicar para o nosso coração. Há cristãos que são derrotados por Satanás ou pelo mundo, não porque Satanás ou o mundo são mais fortes do que certos cristãos, mas porque há muitos cristãos que abandonam a Deus e não levam a sério as promessas que fizeram a Deus. Seja no batismo, na profissão de fé, ou nos votos ministeriais. Percebeu que na hora da profissão de fé, do batismo, pelo menos no sistema presbiteriano, te pergunta assim: você promete frequentar a igreja? Primeiro. Você promete ser fiel à liderança, enquanto a liderança for fiel à palavra? Prometo. Quando os pais trazem os filhos, você promete criar o filho, trazer o filho da igreja? Prometo. É uma aliança diante de Deus, não é? No casamento, você promete cuidar da esposa, cuidar do marido? Prometo. Irmãos, quebrar essas alianças, se arrepender da coisa certa, traz grande mal para a nossa vida. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que prometemos para Deus, porque se prometemos, temos que cumprir. Há pais que prometem criar os filhos na disciplina do Senhor e recuam. Há quem promete orar mais, servir mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia e nunca começa. Não há garantia nenhuma de vitória para quem abandona os compromissos assumidos diante de Deus. Não vale a pena, irmãos e irmãs, voltar atrás do bom caminho que é Jesus. Deus começou a boa obra em nós e vai terminá-la. Por isso, mantenhamos-nos
firmes no Senhor. Vou ler um texto da palavra do Senhor, Hebreus 13, 20 e 21. Quero iniciar com esse texto que diz assim, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, e ele trouxe Jesus dos mortos, o grande pastor, pelo quê? Pelo sangue da eterna aliança. 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Sabe por que Deus segura a gente? Sabe por que o Espírito nos guia para o caminho certo? Porque nossa salvação depende do sangue da eterna aliança. Volta no versículo 20. Depende do sangue da eterna aliança. O sangue de Cristo é uma aliança eterna nossa com Deus. Jesus é representante, ele passou naqueles pedaços, no nosso lugar. E porque nós erramos, ele foi partido, ele foi morto, para que nós tivéssemos vida. Qual é a nossa garantia de que essa aliança não é eterna? Ela é eterna para trás e é eterna para frente. O povo aqui em Jeremias 34 faz uma aliança, quebra a aliança, e o castigo veio. Por que veio? 70 anos de Babilônia. Mas quando confiamos em Cristo e na aliança que Deus tem conosco, em Cristo Jesus, podemos ficar seguros. A nossa aliança com Deus só é segura porque Cristo foi eternamente e é eternamente fiel no nosso lugar. Cristo nos libertou do pecado e não nos coloca de novo para sermos escravos. Cristo nos livrou da morte e Ele não nos entrega de novo para sermos condenados pela morte eterna. O povo aqui de Jerusalém se arrependeu de fazer a coisa certa. Que nós nunca tenhamos esse arrependimento, mas que o nosso arrependimento seja de andarmos longe do nosso. Nunca se arrependa de amar, nunca se arrependa de perdoar, nunca se arrependa de ser fiel ao cônjuge, nunca se arrependa de responder com brandura, de ter misericórdia ou compaixão, nunca se arrependa, meu irmão e irmã, de fazer aquilo que é certo. Os resultados do falso arrependimento são terríveis. Mas nós somos chamados à vitória, nos arrependendo daquilo que é errado e cumprindo o nosso compromisso de andar com Deus através do Senhor Jesus. O resultado dos falsos arrependimentos é terrível, mas o resultado do verdadeiro arrependimento é bênção para você e é bênção. Amém, irmãos?